para discussão. Bom, o tema de hoje era precisamente essa, a subversão das categorias da saúde global na pandemia e o papel da medicina social. Eu vou falar um pouco sobre esse tema, baseando um pouco nos textos que eu dei para vocês lerem, mas também em outras coisas, fazendo um panorama de como que eu vejo essa questão aí, depois a gente passa para discutir. Uma coisa importante toda a questão da pandemia, e eu falo isso nesse texto que enviei para vocês, que saiu na Physis, é toda a discussão em torno do que se chama em inglês preparedness, preparatividade, preparação, como a gente queira traduzir, poderia ser até em português prontidão, no sentido de estar pronto para agir, de que é interessante, chega a ser irônico como que um ranking, não é? Um informe que ranqueava 195 países em função dessa capacidade de preparação, em função de sua preparação para enfrentar a pandemia. Os Estados Unidos ocupavam no primeiro lugar, o Reino Unido o segundo. E outros países tais como Coreia do Sul, o 9, Brasil, 22º, Singapura, 24º, China, 51º, etc. Então, esse ranking foi publicado 10 meses atrás, ou seja, 2 meses antes de começasse o primeiro caso detectado em Wuhan, e vemos como que essas previsões não poderiam ser mais equivocadas. Estados Unidos e o Reino Unido primeiro, e depois na Europa e Estados Unidos, sobretudo a nível mundial, têm produzido as respostas, junto com o Brasil, respostas mais desastrosas à epidemia, que vão desde omissões, difusão de fake news, adiamento de medidas necessárias, falta de equipamento necessário, falta de EPIs para os profissionais, falta de leitos hospitalares e leitos de UTI, não é? E a gente vê como resultante que Estados Unidos hoje tem o maior número de casos, número de mortos, acho que são em torno de 165 mil, Estados Unidos, e o Reino Unido é o que mais mortos tem na Europa. E não sei se vocês viram os dados que foram publicados ontem, a queda da economia do Reino Unido nos 6 primeiros meses tem em torno de 20% do PIB, do PIB. Entendeu? Então, ligado um pouco a que foi o país que mais demorou a assumir uma política de lockdown em relação aos outros países europeus. Então, eu menciono nesse texto, a gente menciona nesse texto precisamente como que uma revista como Foreign Policy definiu a resposta dos Estados Unidos como a pior falha de inteligência da história do país. E, por outro lado, esses países asiáticos, como algumas regiões da Índia, Kerala, o Vietnã, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, têm desenvolvido respostas mais rápidas e eficazes para a contenção da pandemia. Então, nesse sentido, um artigo de Lancet, que tem o provocador título de O Covid-19 mostra a mentira da expertise em saúde global, esse artigo questiona que esses modelos de saúde global e preparação para a pandemia se baseiam precisamente em formas de capacitação e assistência técnica realizados precisamente nos países cuja resposta tem sido, eu cito, esclerótica e atrasada na melhor das hipóteses. De maneira convergente, outro artigo de Lancet, que é um dos artigos que se han dedicado para a aula de hoje, o artigo de Kash e Patel, que tem precisamente o título, a pergunta, o Covid-19 subverteu a saúde global? Esse artigo destaca o fato de que, em relação a pandemias anteriores, o novo coronavírus afetou, sobretudo, países do norte global, que na época em que foi publicado tinha 90% das mortes. Obviamente, esses dados de abril para cá, acho que abril ou maio para cá, têm mudado muito devido ao aumento exponencial do número de óbitos em países como México, Brasil, sobretudo, e agora Índia. Os autores, o Kash e o Patel, argumentam precisamente que esses países do norte global definiram políticas tecnocráticas de tamanho único, one size fits all,
top-down, de cima para baixo, verticais, para enfrentar a pandemia, não é? Que se caracterizam, sobretudo, por lockdowns indiscriminados, expansão de testes e atendimento hospitalizado terciário para os casos mais graves, não é? Essa seria um pouco a situação, o pano de fundo, não é? Essa constatação de que os países mais preparados, os países que formulam as políticas de saúde global, têm sido os que têm dado as respostas mais desastrosas para isso. Então, diante disso, é um pouco a ideia da aula de hoje, é a tarefa de reimaginar a saúde global. Então, como dizem Kash e Patel no seu artigo, não, essas medidas promovidas pela OMS e outras agências internacionais não são viáveis em muitos países do sul global. Tem cada vez mais artigos falando disso, inclusive em revistas como Lancet, falando precisamente da vulnerabilidade, da necessidade de fortalecer a atenção primária, sistemas de saúde, etc., a diferença dos contextos, mostrando precisamente como muitos países do chamado sul global não podem adotar essas medidas e, por outro lado, a crise econômica resultante dessas medidas em um país como esse é muito mais grave, levando ao aumento de desigualdades raciais, de gênero, econômicas, além de doenças crônicas, violência doméstica. Pelo tanto, a atenção aos diferentes contextos é essencial, não é? E o Kash e Patel dizem precisamente que essas medidas propostas pelos organismos internacionais, propostas por políticas de saúde global, levam a exacerbar disparidades em saúde e violam dois princípios básicos da saúde global, que seria a importância do contexto e a primazia da justiça social e da equidade, não é? Em função disso, outro editorial de Lancet recomenda que cada região identifique e apoie os grupos que são considerados vulneráveis para evitar o caso do agravamento da pandemia e aumento das desigualdades em saúde. No caso do Brasil, os grupos vulneráveis são, sobretudo, pessoas em situação de rua, doentes mentais, deficientes, indivíduos LGBTI, comunidades indígenas, negras, ribeirinhas, trabalhadores informais de mercado, como catadores de lixo, de latas, artesãos, vendedores ambulantes, prostitutas, travestis e a população carcerária. Essa situação afeta, sobretudo, a grande maioria dos habitantes das favelas do Brasil. Então, a pandemia do Covid atualiza um debate presente no campo da saúde global que questiona sobretudo esse tipo de políticas verticais de cima para baixo e seu potencial de reprodutividade em diferentes contextos, não é? Eu tenho trabalhado muito isso no campo da saúde mental global, já dei várias aulas aqui sobre o tema, onde esse argumento da universalidade dos transtornos mentais, não é? A ideia de que os transtornos mentais são iguais em todos os países, em todas as culturas, é usado para justificar a generalização, não é? O que eles chamam de scaling up, do uso de psicofármacos padronizados para o sul global, não é? Essas intervenções que pressupõem uma aplicabilidade, uma generabilidade global, descartam marcadores da diferença como raça, classe, gênero, etnia ou cultura e contribuem para a expansão de modelos biomédicos e biopsiquiátricos de transtornos e seus tratamentos, que ignoram precisamente essa variabilidade cultural da resposta ao sofrimento mental, subestimam determinantes sociais e econômicos da doença mental. Interessante porque, nesse caso, como em outros campos da saúde global, precisamente remete ao desenho e implementação de políticas públicas de saúde de acordo com ideais e competências dos países do norte global, enquanto local é identificado com o campo da cultura e com o ativismo de base desenvolvido no sul global, o qual é com frequência criticado nos textos, nas políticas, nas iniciativas de saúde global, por não atender aos critérios de evidência e não se adaptar a esses padrões dessas políticas. Então,
levando isso em conta, no campo da saúde global, eu acredito, a gente fala isso no texto que dei para ler vocês, escrevi com Dominique Verhaeghe, na FISIS, pensar em alternativas que superem essas dicotomias e polarizações do campo global, local, etc., as quais dificultam a formulação de políticas adequadas, atendimento às comunidades que dependem dessas intervenções. E aí a gente fala de uma série de conceitos usados, sobretudo no campo da antropologia médica, como localidade, não é? Que eu conheço a coisa de global, local, frição, montagens globais, etc., que esses autores têm trabalhado como uma forma de superar binarismos e polarizações. Esses conceitos, o que de fato assumem é que essa distinção, essa demarcação entre local e global possui uma capacidade analítica muito limitada, já que as forças que produzem as desigualdades em saúde são ao mesmo tempo globais e locais, gerais e específicas, de acordo com os diferentes contextos e práticas sociais. Pelo tanto, outros autores falam nesse sentido a necessidade de produzir evidências que sejam localmente relevantes e para isso tem que levar em conta a experiência situada dos diferentes atores. Então, em relação à pandemia atual, já mencionei, não é, que os pressupostos da saúde global tinham sido subvertidos, como fala esse texto de Kash e de Patel. Isso inclui as noções de global e de local e sua localização. E nesse sentido, o que o Covid-19 mostrou é que precisamente o papel central dos especialistas oriundos do norte global e sua influência em organismos como a OMS vem sendo substituídos por a liderança eficaz de vários países asiáticos que têm desenvolvido políticas eficazes de contenção do vírus. Pelo tanto, a partir daí, a gente pode falar que o global está passando por um processo de desocidentalização. E, ao mesmo tempo, surgem relações de interdependência entre diferentes locais que implicam a necessidade de colaboração não apenas internacional, mas também a nível nacional ou regional, o que a gente vê a importância quando a gente pensa, por exemplo, em um país como o Brasil e o desencontro entre as políticas ou a falta de políticas do governo federal e as ações desenvolvidas por estados e municípios, uma situação análoga ao que acontece nos Estados Unidos. E isso seria reformular precisamente essa compreensão do que seja local. Então, a gente pode perguntar, se os pressupostos básicos da saúde global foram subvertidos e as medidas verticais que não levem em conta a diversidade de contextos ou identifiquem e apoiem as populações vulneráveis não são eficazes no controle da pandemia, não seria a hora de reinventar a saúde global? E nesse sentido, por exemplo, o texto de Sriman Samasundar e seus colaboradores, um dos textos escolhidos para a aula de hoje, fala precisamente como que a pandemia revelou o vazio da retórica da equidade na saúde global, a fraqueza de uma agenda global de saúde impulsionada pela segurança da saúde, a qual aloca uma quantidade desproporcional de recursos e atenção em saúde para os centros de poder, às custas das populações mais vulneráveis a nível global, e os impactos negativos à saúde das diferenças de poder, não apenas globalmente, mas também regional e localmente. Então, nesse texto, Samasundar e seus colegas argumentam que a desigualdade é a força motriz da pandemia e seu confronto exige cooperação, solidariedade e coordenação globais. Então, para esses autores, reimaginar a saúde global exigiria que as organizações globais de saúde adotassem estruturas de governança com representação das populações mais marginalizadas e vulneráveis. Os sistemas globais de financiamento de saúde respeitassem a tomada de decisões em nível local e os países que sistematicamente se beneficiam das inequidades em saúde retificassem essas condições injustas e perigosas. Em outro artigo de 2019, portanto, antes da pandemia, que eu escrevi com outros colegas, a gente fez um apelo semelhante para reimaginar a saúde global por meio da medicina social, em um artigo que tinha exatamente esse nome, Reimaginar a Saúde Global através da medicina social, e que já a gente discutiu
em outra edição anterior do nosso curso de Panoramas. E naquele artigo, propunhamos conceituar o social a partir de 5 âmbitos: as reconfigurações do Estado e as novas formas de ativismo em saúde, o filantrocapitalismo e a economização da vida, a economia da atenção, os desafios das mudanças climáticas e antropogênicas e, finalmente, a geopolítica entre o norte e o sul global. Essas áreas, naquele artigo, foram examinadas em relação às possíveis limitações do campo da saúde global e se questionava o imaginário biopolítico central que sustenta o social como um local de intervenção em grande parte dessa área. Nosso argumento era que uma abordagem da medicina social que promove uma compreensão mais complexa do social e ajude a reimaginar a saúde global pode até abrir a caixa preta da iniquidade que muitas vezes se aceita nas ciências sociais. A pandemia, justamente como com outro tipo de movimentos, como agora, atualmente, o Black Lives Matter, tem levado outros autores a questionar precisamente a organização da disciplina. Autores que falam que essa mentalidade neocolonial levou a menospreciar medidas eficazes e de baixo custo do sul global para promover soluções tecnológicas sem eficácia comprovada. E nesse sentido, Misha Khan, que é professora associada da London School of Hygiene and Tropical Medicine, diz recentemente em uma entrevista, cito, existe um mito de que as soluções dos países de alta renda são melhores, levando-nos a ignorar os países que desenvolveram com sucesso redes comunitárias informais. E conclui, mas vimos como é prejudicial supor que as soluções sempre se originem no Ocidente. Então, as políticas globais da Covid-19 reproduzem modelos de intervenções verticais de tamanho único, com pouca ou nenhuma consideração desses contextos locais. Muitos países do sul global, com altos níveis de pobreza e desigualdade, são incapazes de conter a propagação do vírus. Pelo tanto, alguns autores da saúde pública demandam alternativas realistas em contextos de extrema vulnerabilidade que considerem precisamente as condições de vida desses indivíduos e dessas comunidades. Essas medidas devem começar pela proteção da saúde pública básica, melhorando o acesso à água e ao saneamento, garantindo a segurança alimentar e fornecendo transferências de renda que permitem que as pessoas possam ficar em casa. No artigo, um dos artigos escolhidos para hoje, o artigo de Richard Kass e Vikram Patel, eles defendem abordagens baseadas na comunidade precisamente para países de baixa renda que realizem rastreio ativo de casos positivos com a ajuda de agentes comunitários e que incluam capacitação dos recursos locais com o objetivo de evitar o estigma e fortalecer unidades locais de saúde, as quais poderiam ter capacidade de apoio respiratório. E, sobretudo, os lockdowns, quando necessários, devem ser aplicados seletivamente, com moderação, incluindo a participação da comunidade no desenho da intervenção. Então, a participação precisamente da comunidade na concepção e implementação de políticas e intervenções locais sensíveis é precisamente um elemento fundamental para garantir sua eficácia nesses contextos extremamente vulneráveis, e cada vez tem mais literatura que fala sobre isso. Por exemplo, analisando o contexto de Uganda e de outros países da África subsaariana, Andrew Dutour argumenta que o debate deve ir além dos prós e contras dos lockdowns. Intervenções coercitivas verticais, para ele, não conterão a propagação do vírus. Movimentos populares de saúde pública são necessários para mudar as práticas diárias do comportamento das comunidades mais pobres. E, nesse sentido, a luta contra HIV/AIDS no continente oferece importantes lições que podem ser replicadas e que se baseiam no ativismo social voltado para o reconhecimento dessas realidades, dessas práticas locais, respeito aos direitos humanos, na luta mais ampla pela mudança social, diz André Dutour. Em outro artigo que vai na mesma direção, Johnson e Góngora afirmam que as experiências da luta contra o Ebola e o HIV no continente africano podem ser inspiradoras no caso da pandemia do Covid, já que conferem um papel central às comunidades nas tarefas de contenção.
Essas campanhas mostram que abordagens baseadas em intervenções verticais e na imposição de controles radicais, frequentemente com o uso da violência policial e militar, são pouco eficazes, gerando várias formas de resistência. As comunidades são realidades complexas e apenas seus membros podem informar os profissionais de saúde pública sobre a realidade concreta dessa comunidade, a compreensão que ela tem da pandemia e o que, de acordo com eles, funcionaria para contê-la com base nesses contextos. Nesse sentido, Johnson e Góngora dizem que as comunidades devem receber apoio para desenho e implementação das intervenções nessas comunidades. A situação dos refugiados durante a pandemia também resultou na participação das associações de migrantes e refugiados em tarefas de informação, treinamento, distribuição de alimentos, apoio jurídico, apoio online à saúde mental e reposição de profissionais nos serviços básicos de saúde e educação. De Myanmar a Venezuela, em todas as crises que resultam em migração forçada, encontramos ações de assistência e proteção social organizadas por refugiados e que abrangem uma infinidade de atividades de educação, saúde e acesso a serviços sociais. No contexto da atual pandemia, as organizações lideradas por refugiados podem desempenhar uma série de funções vitais, incluindo informação de informações públicas confiáveis, combate a fake news, tarefas de rastreio e monitoramento e ajuda em influenciar a mudança de comportamento das próprias comunidades. Essas respostas localizadas, concebidas e implementadas por refugiados para refugiados, mostram como os próprios indivíduos são os que melhor respondem às crises que afetam as suas comunidades e, pelo tanto, devem ser apoiados por diferentes atores internacionais, o que, como a gente sabe, raramente acontece, se queremos promover intervenções que sejam eficazes para conter a crise de saúde pública provocada pela Covid. Ao mesmo tempo, medidas efetivas para conter a pandemia têm sido realizadas em países de baixa renda, como Kerala, na Índia, com base no isolamento de casos positivos, rastreamento de contatos e sistema de vigilância de alerta comunitário. Outro exemplo é o Vietnã, por meio de testes em massa, rastreamento agressivo de contatos e produção criativa de material de divulgação de saúde pública. Ao mesmo tempo, apesar de recursos limitados, alguns países africanos adotaram medidas interessantes e encontraram soluções criativas para limitar a propagação do vírus, incluindo estratégias simplificadas de triagem e rastreamento em Uganda, estações de lavagem de mãos nas rodoviárias, também primeiro em Uganda, agora em Ruanda, chatbots de WhatsApp com informações confiáveis e resultados rápidos de testes no Senegal. Senegal também produziu testes muito baratos, em torno de $1 por paciente, para detectar a infecção. Precisamente esse país africano, que tem quase 16 milhões de habitantes, tinha até maio apenas 30 mortes, e a dia de hoje conta com 244. Gana, com uma população de 30 milhões de habitantes, também tem um número de mortes semelhante ao Senegal, também por um amplo sistema de rastreamento de contatos, usando agentes comunitários de saúde e voluntários, etc. Essas intervenções de baixo custo, realizadas no sul global, compartilham o desafio de modelos e políticas, compartilham o desafio de modelos e políticas de saúde global verticais e de tamanho único. Nesse sentido, são alternativas realistas para contextos de extrema vulnerabilidade, com o qual se maximiza sua eficácia, em um momento que incorpora no seu desenho e implementação a participação das comunidades nas quais vão ser aplicadas. A situação do Brasil é um pouco singular nesse sentido, já que a gente tem um sistema único de saúde, o SUS, que garante acesso quase universal aos serviços de saúde, mas que vem sofrendo e se intensificando um processo de desmantelamento e demolição já em vários governos, sobretudo a partir da emenda constitucional 95 do governo
Temer do teto dos gastos e muito mais agora no governo Bolsonaro. Então, a pandemia tem sido um teste para os sistemas de saúde em todo o mundo. O caso do Brasil, precisamente com o SUS em processo de desmantelamento e privatização, dificulta os esforços de resposta às emergências sanitárias. O que é mais grave, a gente falou isso na aula da semana passada, devido à falta de governança, o que a gente falava de governo por exceção na aula passada, do governo federal, exacerbada precisamente na militarização do Ministério de Saúde. Então, essa governança desastrosa da pandemia do governo Bolsonaro se manifesta precisamente pela rejeição do presidente e do seu governo em reconhecer a responsabilidade pela governança de saúde pública, a qual é relegada aos governos estaduais e municipais, negacionismo científico, disseminação de fake news e curas milagrosas e extermínio de populações vulneráveis, especialmente negras e indígenas, como a gente já conversou na última aula. Então, rapidamente, quero acabar um pouco falando de redes de solidariedade na Covid-19. E nesses contextos de vulnerabilidade socioeconômica, em alguns países, traficantes e grupos paramilitares impuseram medidas de isolamento social, incluindo toques de recolher rigorosos para controlar a propagação do vírus em países como El Salvador, México ou Brasil. No Brasil, em algumas comunidades, traficantes e milicianos se apresentam como provedores da lei e da ordem, aplicando medidas de distanciamento social, incluindo toques de recolher, etc. Isso desde que essa matéria saiu em abril, a situação tem um pouco mudado, inclusive milicianos em várias comunidades do Rio, incentivando as pessoas a sair à rua, etc., acabar com o distanciamento. E nesse sentido, por exemplo, o ex-ministro da Saúde, Mandetta, propunha, como a gente fala nesse texto da FISES que vocês estão lendo, a colaboração, inclusive, com esse tipo de agentes, não é? Ou seja, colaboração de liderança ao tráfico e da milícia em contextos onde o Estado está ausente. E também nesse texto falamos precisamente desse conceito do antropólogo Wenzel Geisler, que tem realizado um trabalho super interessante em vários países africanos, de para-Estado, para-state, em relação a esses contextos da ausência ou presença limitada do Estado, nos quais o Estado é presente, inclusive potente, se não sempre no controle e cumprindo expectativas legítimas de controle, não é? E nesses contextos paraestatais, surgem novas formas de ativismo, de solidariedade, de ajuda mútua, de mobilização e sobrevivência, alguns usando já estruturas persistentes, ONGs, e outras criando novas relações a partir de cedo. Aí tem no texto que eu dei para vocês lerem sobre da FISES, falamos de várias dessas medidas, não é? E o que é interessante é, por exemplo, um informe que foi publicado recentemente pelo Instituto Polis de São Paulo, onde mostra que a favela de Paraisópolis, em São Paulo, tem realizado tarefas de contenção do vírus melhores, mais efetivas que o próprio município de São Paulo, tendo um número de casos menor que o município de São Paulo, inclusive de óbitos. Eu também, outro dia, em uma entrevista com um líder comunitário da Dona Marta, me falava que na Dona Marta teve apenas 2 óbitos até hoje, que são umas cifras muito menores que as do próprio bairro de Botafogo, que circunda essa comunidade. Então, nesse sentido, esse tipo de alternativas locais efetivas de contenção à pandemia, como disse a psicóloga Sandra Jovelovich, brasileira, mas professora na London School of Economics, ela disse: a pandemia nunca será derrotada por meio de políticas de cima para baixo. É preciso haver uma ação comunitária. Dessa forma, as favelas têm muito a ensinar ao norte global. Então, as diversas iniciativas comunitárias desenvolvidas por diferentes grupos no Brasil não podem ser reduzidas a atividades de caridade e não estão simplesmente preenchendo localmente e de forma precária o vazio deixado pela ausência do Estado. Obviamente,
a capacidade de atores de fora do Estado de salvar a frágil economia e a sociedade do Brasil de um líder com qualidades de liderança duvidosas não deve ser exagerada. Além disso, essas iniciativas comunitárias correm o risco de reproduzir práticas de dependência orientadas para a caridade e a lógica filantrópica e assim perpetuar as estruturas de desigualdade existentes. No entanto, numerosos exemplos de colaboração entre redes de solidariedade e grupos de ajuda mútua com a medicina social latino-americana e profissionais de saúde coletiva permitem transformações mais profundas nas determinações sociais da saúde. Essa perspectiva mais abrangente da medicina social englobaria, por um lado, a análise das condições sociais que impedem ou aumentam as iniciativas de mitigação da mortalidade e que passariam pelo fortalecimento dos sistemas de saúde com foco na atenção primária, claras diretrizes para a triagem de casos e de intervenções socioeconômicas de saúde pública, que diminuam disparidades de classe e de raça e seus impactos na saúde. Por outro lado, os debates gerados atualmente sugerem a necessidade de avançar mais nessa agenda social, repensar lógicas, valores e mercados neoliberais e seu impacto prejudicial sobre a saúde e mais amplamente sobre a geopolítica da elaboração das políticas globais. As iniciativas populares têm uma importante dimensão afetiva e coletiva, com potencial para reduzir as divisões de gênero e classe, bem como de raça, etnia. Elas podem criar redes para a soberania local e imaginar novas formas de organização social, desestabilizando as relações paternalistas com o Estado e transformando desigualdades institucionalizadas e suas causas históricas. Em um momento em que amplos segmentos da população participam do debate público sobre as respostas à pandemia e, mais importante, sobre os problemas infraestruturais e sociais que subjacem à emergência sanitária, é fundamental avaliar o impacto dessas iniciativas comunitárias sobre a saúde e a justiça social. Esses movimentos originários no sul global têm o potencial de desafiar a geopolítica de saúde global idealizada no norte, cujas limitações têm sido expostas por estratégias globais de contenção da pandemia. Existem fortes evidências dos pontos fortes e resultados satisfatórios da melhoria da saúde da população quando a medicina social, a saúde coletiva e não o desenvolvimento econômico governam em nível local com mecanismos que garantem inclusão, responsabilidade democrática e orçamento participativo, como a gente tem visto aqui no Brasil, em casos como Porto Alegre, um dos exemplos mais importantes. Então, era isso mais ou menos o que eu queria falar para vocês, assim apresentando um pouco o tema e as discussões. Então, agora o procedimento que a gente vai fazer é a apresentação dos dois textos e depois já passamos diretamente à discussão todos juntos. Então, quem que eram as pessoas que vão apresentar? Hoje as apresentações são da Luísa e da Tassiana. A Luísa está nos primeiros textos, a Luísa Fernandes, e a Tassiana no último. Então, Luísa, 15 minutos. Oi, tá bom. Posso ir falando, comentando os dois juntos? Como você preferir. Se você faz perguntas mais que comentar, ainda melhor. Porque a ideia seria um pouco, não fazer simplesmente um resumo, mas um pouco falar o que achou mais interessante, nesse sentido, porque aí é como a gente anima um pouco o debate. Porque a ideia é que todo mundo já lê os textos. É outra coisa que a gente, mesmo sem falar, é mais ou menos óbvio que os textos para cada aula, a ideia é que todo mundo leia eles. Entendi. Então, vá lá. Então eu vou comentar os dois mais ou menos em paralelo, porque principalmente no início do seu artigo com a Dominique, eles dialogam muito, né, com o artigo do Cash e Patel sobre essa questão principalmente da inversão desse cenário aí, né, em relação a... Qual é o termo que agora me deu um branco?
a preparatividade. Em relação a essa preparatividade dos países, né, que seria esse ranking dos países mais bem preparados para lidar com uma pandemia, e quando chega a pandemia, se tem essa surpresa de que os países do norte global foram os mais afetados, mais gravemente afetados, né? Então, se tem essa inversão dos países que teoricamente estariam mais preparados com base nesse arsenal tecnológico, né, que eles mencionam, e na verdade não é o que acontece. Em contraponto a isso, tem os países asiáticos que têm demonstrado muito mais rapidez e efetividade nas medidas que eles têm tomado para conter o avanço da pandemia. Eu achei isso bastante interessante, esse ponto, né? E aí, essa questão também que eu acho super importante de comentar das medidas verticais, né, em tamanho único, que são esse uso, essas medidas generalizadas, né, muito descontextualizadas, assim, essas orientações que vêm de cima para baixo, e aí no texto, no artigo do Cash e do Patel, eles exemplificam com o lockdown, né, como uma medida muito extrema, e esse foco em cuidados hospitalares e nas soluções tecnológicas, e como isso pode não ser e não é, né, adequado para países com menos recursos, com diferentes estruturas, né, com diferentes necessidades e com a desigualdade que a gente conhece, assim. E essa questão que eles colocam no começo, né, será que a Covid subverteu a saúde global? Eu fico até me perguntando se de fato a Covid subverteu ou se na verdade isso já ocorria, porque quando você menciona a saúde mental global, né, de como essas medidas em relação ao uso aos diagnósticos, né, psiquiátricos, ao uso dos psicotrópicos, como isso já vem muito pronto do norte global para ser aplicado em todos os países, em todos os contextos, sem considerar as especificidades locais, né? Então, eu entendo quando ele questiona se a Covid subverteu a saúde global, mas posso estar errada. Mas eu entendo que essa prática já vem anteriormente, sim. Depois você me corrija se eu estiver errada. Então, assim, os dois artigos vão falar bastante dessa questão das medidas de tamanho único, né, que são orientadas para o achatamento da curva da Covid, e da importância de se considerar o contexto, as especificidades locais, né, para que essas medidas tenham sucesso e efetividade. Assim, não se pode ignorar a variabilidade cultural, né, dos contextos, e isso é um pouco que tem sido feito, assim. Acabou? Não. Ah, Travou aqui o computador. Então, assim, para um sucesso, né, dessas práticas e dessas intervenções, seria não só necessário adaptar essas práticas para o nosso contexto, mas produzir evidências localmente relevantes, né, de forma que elas sejam, de fato, levem em consideração mesmo a experiência de determinado território, né, de determinado contexto. E aí isso aborda os dois conceitos principais da saúde global, que o Cash e Patel vão apresentar, que são a importância do contexto e a questão da equidade, né? Eles chamam a atenção para o risco de essas medidas de tamanho único aprofundarem as inequidades em saúde, né, as desigualdades,
na medida em que quando você determina um lockdown arbitrariamente, sem considerar as diferentes situações de vida das pessoas, você está limitando o acesso dessas pessoas à saúde, né? As pessoas que precisam sair de casa para trabalhar, você está impondo ali restrições para essas pessoas, está agravando talvez uma situação de vulnerabilidade em que essa pessoa já se encontra. E aí eu acho importante falar também que você mencionou agora no final, dessas iniciativas paraestatais, né, que são de grupos, de ONGs e outras instituições, que tem feito muita diferença aqui no Brasil. Vocês mencionam no artigo experiências no Complexo do Alemão, né, da CUFA, da Central Única das Favelas, que têm sido grupos aliados da medicina social para conter aí a propagação da pandemia nessas comunidades, nesses territórios. E é importante, você falou também, de que elas não estão só preenchendo lacunas onde o Estado falha, assim. Elas constroem uma capacidade de auto-organização e mantém o potencial de gerar novas estruturas, assim, e de talvez transformar desigualdades que estão institucionalizadas ali, né, e que têm causas históricas. Então, é importante pensar políticas e intervenções de saúde global para enfrentar a pandemia de Covid, assim, em contexto de extrema vulnerabilidade, mas para além dessas medidas de tamanho único, assim, e de cima para baixo, né, que não consideram ali as condições de vida das pessoas, envolver esses grupos que conhecem intimamente o cotidiano daquele território, a cultura daquele território, né, e as experiências dos indivíduos, assim, isso é isso que vai produzir evidências mais relevantes e intervenções mais adequadas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa mais importante que eu pensei. Você acabou abordando vários pontos importantes que eu tinha pensado em falar, mas eu acho que não é necessário repetir. Eu achei interessante no artigo do Cash do Patel, que eles sugerem muito firmemente, assim, que até um pouco vão contra os lockdowns, assim, né? Eu achei isso interessante, porque tem sido uma medida muito clara, né, uma direção muito clara que a OMS tem orientado em relação ao isolamento, e a gente teve experiências desastrosas de lockdown, como na Índia, por exemplo, que foi uma coisa absurda, né, de um dia para o outro, e provocou aquela migração em massa enorme, enfim. E eles se colocam até contra os lockdowns e, enfim, falam da importância de se ter outras medidas, né, e aplicar o lockdown apenas quando necessário, né, e retirar um pouco esse foco da saúde de alta tecnologia, né, enfim, focar mais em experiências locais, como você mencionou, né, priorizando ali a atenção primária, os agentes comunitários de saúde, os profissionais da atenção primária que conseguem fazer essa busca ativa no território, conseguem acompanhar os casos, né, e, enfim, e potencializar mesmo as possibilidades, né, de cada lugar, de cada comunidade, de cada território, assim. E aí eles concluem o artigo dizendo que é preciso foco no que é possível e aceitável, né, justo e sustentável, que eu acho que isso resume bem, assim.
Acho que é isso, Ortega. Tá certo, Luísa. Ótimo. Obrigado. E outro próximo texto, quem queira apresentar? Sou eu, professor Tassiana. Tassiana, por favor, pode falar. Não sei se você prefere que ligue a câmera ou tá tranquilo. Beleza. Tá travando um pouquinho a minha internet, então assim, se travar, vocês me fazem um sinal aí para eu saber, tá? Por favor. Bom, eu acho que o texto ele já começa com uma pergunta, né? Assim, eu acho que o Está muda a sua câmera, você não está aparecendo. Pronto. Agora sim? Você me ouve? Então tá bom. Bom, primeiro, bom dia, né, gente? Eu sou Tassiana, sou do doutorado Ciências Humanas e Saúde. Eu estou no primeiro ano. E eu acho que o texto ele já começa com uma pergunta interessante. Fala qual é o texto. Tem pessoas que se incorporam hoje. O texto é o último texto. Ele, numa tradução livre, né? Ele chama Por que a gente tem que repensar, né, refazer o sistema, a saúde global, né? Repensar a saúde global nesse momento histórico, né? Esse é o nome do texto, numa tradução livre, né? E ela coloca a primeira parte do título é Covid revela as fraquezas do sistema, né? E eu achei muito interessante que a colega, né, a Luísa, ela falou uma coisa que eu fiquei pensando muito também, que é assim, será que o Covid ele está revelando uma coisa que já está em processo, né, que já estava acontecendo, que já é uma coisa que não está demarcando alguma coisa, né, está só revelando mesmo. E eu acho que essa questão é interessante, porque o texto começa com ela. E as coisas que eu fui marcando, assim, que foram questões também, né, acho que isso é legal para a gente pensar junto, é que parece que a pandemia ela é meio como uma analisadora do sistema, né? Assim, ela vai colocando luz, né? Como se ela fosse uma lanterna mesmo sobre falhas, sobre coisas que vêm acontecendo em todo o sistema global de saúde e no significado mesmo da saúde global, né? E aí eu acho que ela fez uma pergunta que eu me fiz também, que foi assim, será que a pandemia ela subverte mesmo, ela subverteu uma coisa agora, né? Assim, ela demarcou essa subversão ou ela está mostrando para a gente uma coisa que já estava em processo, né? Isso foi uma questão que eu me fiz o texto todo, assim, né? E esse reimaginar a saúde global, como que a gente faz isso a partir do que está acontecendo agora, desse momento histórico? Duas coisas que eu achei muito interessantes no texto foi que os autores eles vão tentar dar algumas, eles vão propor algumas coisas, né? Acho que o professor já falou um pouco sobre isso, mas acho que é legal demarcar que eles vão propor algumas coisas que seriam interessantes de fazer, né? Por exemplo, essa questão das medidas verticais, né? Pensar uma coisa local, uma coisa regional, começar a pensar as coisas de forma diferente, né? Localizar a saúde, talvez, né? Contextualizar. E também eles vão propor a representatividade, né, assim, de populações marginalizadas. Parece que essas populações não participam das discussões sobre soluções de saúde, então isso é uma coisa que eles vão propor como uma coisa que precisa ser feita também. Tudo isso no sentido de reimaginar, né, essa saúde global e esses sistemas de saúde, principalmente. Eles demarcam muito a palavra equidade, né? Eu acho que isso é interessante também no texto. O tempo todo eles vão falando da equidade como uma coisa que está sendo escancarada, né? A desigualdade social e a inequidade estão sendo escancaradas por esse momento também, né? E aí, dentro da equidade, eles vão destacar coisas como o subfinanciamento dos sistemas de saúde, as falhas e faltas, né? E essa ausência de equidade que ela vai agravar a vulnerabilidade das populações que já estão vulneradas, né? E aí, dentro dessas populações, eu acho que o professor destacou um pouco também a população encarcerada, a população de refugiados, né? As pessoas que estão... a questão da imigração também, né? Acho que eles vão destacando isso ao longo do texto de forma muito interessante, né? Para evidenciar que são essas populações que estão mais vulneráveis e que não são olhadas pelo sistema, né? E aí eu acho que os autores demarcam alguns pontos que eu até destaquei mais aqui, que eu achei interessante, que é assim, tanto o HIV, né, assim,
quanto, claro que de formas diferentes, tanto o HIV quanto a epidemia de varíola, né, que eles destacam também, são demarcadores de soluções que são pontuais para o sistema, né? Então, assim, isso acontece e aí eles trabalham no sentido de apagar fogo, né? Assim, então, isso está acontecendo, então a gente precisa de uma solução para isso, né? Claro que quando resolvem coisas nesse sentido, muda-se alguma coisa no sistema, mas essas mudanças, elas não são suficientes para poder fortalecer e para poder reinventar e reimaginar esse sistema, porque elas não são levadas a cabo, né? Isso é como apagar fogo mesmo, né? Eu achei muito interessante como eles foram demarcando isso, né? No HIV, diferente da questão da varíola, né? São movimentos de ativistas, né? De ativismo social, que ele começa a ser voltado para questões locais, né? Dessa doença e para pedir equidade, exigindo direitos de tratamento público, de qualidade, enfim. E os governos, eles respondem com iniciativas globais, né? Mas ainda assim, eles demarcam que isso não é generalizado o suficiente, né? Assim, não é levado a cabo o suficiente para poder reanalisar e reinventar esse sistema. Outra coisa que eu pontuei também foi que eu achei legal também, essa coisa da desigualdade, ela demarca o texto todo, né? Então, da varíola, por exemplo, a epidemia de 1970, ele coloca que, assim, foi um sucesso a erradicação, né? Assim, acabou, né? Mas só que não tem mudanças substanciais no sistema de saúde para pensar regionalmente, localmente, né? Assim, isso não acontece. E o que acontece, eu acho que o professor também falou disso, né? É que tudo isso, né? Não pensar nesses determinantes sociais, não repensar essa política vertical da saúde global, ela vai fazer com que os modelos biomédicos, por exemplo, sem considerar demarcadores de raça, gênero e desigualdade social, eles cresçam, eles se fortaleçam, né? Então a gente vai, como se a gente fosse, eu fico imaginando, assim, não sei bem se é isso, mas como se a gente deslocasse mesmo, né? Assim, a gente desloca, a gente cria uma concepção de saúde que não está localizada, né? E a gente simplesmente implanta em um lugar sem pensar muito bem. Eu sou psicóloga. Eu acho que tem uma analogia interessante para pensar da psicologia social, por exemplo, né? A psicologia social, ela começa nos Estados Unidos e ela é meio que importada para o Brasil, assim, de uma forma não muito crítica, né? Tanto é que o que vem depois, com a Silva Lani, por exemplo, é a psicologia social crítica, né? Que é pensar o contexto brasileiro, né? Deixar de importar as coisas e encaixar nos lugares para poder fazer o contrário, né? Não encaixar, mas levar esses lugares para questionar como que essa saúde está sendo pensada, né? E como que essa psicologia social, no caso da psicologia social, é pensada também, né? Eu acho que eles vão trazendo também uma questão de social, né? Uma questão de pontos de exploração de lugares, por exemplo, em que a gente precisa pensar nos determinantes da saúde, de exploração de trabalho, né, assim, de extração de recursos naturais, de racismo estrutural, e isso é uma coisa que não está sendo pensada muito, né? Assim, ele destaca até que o Covid, ele mata mais a população negra, ele tem matado mais a população negra estatisticamente. Uma coisa que eu esqueci de falar e que está no começo do texto, que eu achei muito interessante, esse texto é de abril de 2020. E tem um momento do texto que eles falam assim, mas a gente tem que pensar isso antes que a pandemia chegue até o Sul e chegue dessa forma nos sistemas do Sul. Eu achei isso muito interessante, porque assim, né, a gente está em outro momento agora, e justamente chegou e está escancarando aí as desigualdades sociais, as falhas do sistema de saúde e mesmo da concepção de saúde global, talvez, né? E por fim, eu acho que não menos importante, é a questão da privatização do setor de saúde, né? Essa é uma coisa que já estava em processo e que essas falhas e erros, e subfinanciamento, eles ajudam a justificar as pessoas que querem privatizar, né? Assim, ajuda a justificar as políticas que querem privatizar a saúde. Como se não funciona, então a gente precisa privatizar para começar a funcionar, né? Então acho que isso vai sendo fortalecido, né? Uma outra coisa que eu destaquei aqui, que eu esqueci de falar,
pro meio do texto, ele fala um pouquinho da alma ata, né, assim, desse fortalecimento de uma atenção primária de saúde. A minha pesquisa de mestrado foi sobre atenção básica um pouco, com agente comunitário, mas eu tive que fazer esse percurso de escrita sobre atenção primária, e foi um percurso interessante de fazer, porque como psicóloga, pelo menos aqui onde eu me formei, aqui em São João do Rei, na UFSJ, a gente não tem muita saúde, né? A gente tem algumas matérias de saúde, mas a gente não vai pensar muito atenção primária e o psicólogo na atenção primária, por exemplo, né? Mas eu tive muito contato com essa discussão, e foi interessante para mim, porque para fazer esse percurso, né, para chegar até o agente comunitário, enquanto o ator social, né, da minha pesquisa. E eu acho que quando ele fala do fortalecimento, da tentativa de fortalecimento, né, dessa rede de saúde partindo ali da atenção primária, é interessante, mas assim, não dá certo, né, assim, na verdade, dá certo em termos, né, se não dá certo completamente. Existe um subfinanciamento ainda, né, existe inclusive eu tenho percebido, não sei, assim, isso é mais uma opinião minha, pelo que eu tive porque eu observei no meu tempo de pesquisa, né, que eu fiquei em imersão numa atenção básica, numa PS, aliás, e é interessante como que as pessoas mesmo não entendem a atenção primária como um lugar de passagem, não como um lugar de resolução, né, assim, e teoricamente a atenção primária resolveria, né, daria direcionamento e solução para 80% das questões de saúde que chegam até ela, né. Então, assim, é interessante como as próprias pessoas não entendem a atenção primária como fortalecimento, mas como uma coisa básica, né? Atenção básica de saúde, como se fosse básico de pouco, né? Se não de base, né? Então, eu acho que é interessante ver isso na prática também. E eles destacam isso como uma questão aqui no texto, né? Pulando para soluções, né? Então, as possibilidades de soluções, como eu já disse, assim, eles falam de financiamento, representatividade, correção das injustiças, né? Acho que isso é uma coisa interessante também, que é essa coisa de os países que cometeram as injustiças começarem a assumir isso, a tentar fazer alguma coisa para corrigir, e cooperação entre Sul e Norte, né? Assim, a cooperação entre as regiões, assim, que é uma coisa que também eles colocam como uma questão importante. Eu acho que é isso. Ótimo, perfeito, tá certo. Então, gente, vamos então agora, assim, a última parte da aula, passar um pouco a discussão e depois lá no final resolvemos de novo a questão das apresentações, já fechamos de vez toda essa história das apresentações. Então, vamos discutir, eu acho que as pessoas podem se inscrever aqui pelo chat, quem quiser falar, e aí a gente vai falando. Alguém quer falar alguma coisa? Também podem ser perguntas de esclarecimento. Bom, quando nossas aulas eram de maneira presencial, os debates eram super animados. Não sei, espero que ninguém se sinta intimidado aqui pelo meio virtual, mas quem quiser romper o gelo, simplesmente ative o microfone e fale. Posso começar? Pode, claro, já. Uma das coisas interessantes que eu vi vi no texto, depois fui pesquisar também, sobre não sei, acho que você pode até esclarecer, Ortega, se foi uma pesquisa, se foi um relatório, dizendo que os países mais preparados para combater uma pandemia, caso ocorresse, isso no ano passado, eram Estados Unidos, a China, né? E Reino Unido, se eu não me engano. Eu lembro claramente dos Estados Unidos e do Reino Unido. Não lembro se a China estava também, mas enfim. E vários países que não estavam em colocações... China não, China número 51. Não era China, não. Então, os Estados Unidos e o Reino Unido estavam em primeiro e segundo, né?
E foram os países que perderam controle, né, em relação, além do Brasil e Índia, perderam controle no número de casos e óbitos, né, não conseguiram fazer o controle. Isso claramente está no texto, quanto, enfim, pelo que a gente tem acompanhado, tem uma questão econômica extremamente importante. Hoje já saiu uma notícia falando que algumas cidades chinesas já identificaram SARS-CoV-2, né, Covid, no frango importado do Brasil, frango importados do Brasil. E isso é bem preocupante, né? Porque já estavam falando que os frigoríficos do Brasil estavam enviando Covid para outros países. A gente não estava muito claro de como isso estava acontecendo. E aí agora identificaram de fato, né? É bem complicado, né? Até para a gente, né? Para eles, Claro. Não, o mas vírus será de consegue esperar, não é? sobreviver. Onde é o país com maior número de casos e tal, de que isso aparecesse mais fácil que num país onde não tem, não? O vírus consegue sobreviver até chegar lá, né? Dentro da carne congelada. Imagine aqui, né? Porque a gente está consumindo e tal. Então é uma situação bem preocupante, né? A gente tem mais de 3 milhões de casos já. E mais de 100 mil óbitos. Então, eu não lembro qual era a posição do Brasil nesse ranking, mas certamente, pelo que eu acompanho, né, sobre combate a emergências de saúde pública, etc., esses países como o Reino Unido, que tem um sistema universal de saúde, que dá acesso a todos, assim como o SUS, etc., tem mais capacidade de assistência, né? De combater surtos e epidemias de forma rápida, né? Mas acho que tem muito a ver com a política local que o país também está vivenciando no momento. Enfim, só um comentário que eu achei interessante. Brasil era 22 nessa lista. Eu acho que é uma... Mas isso é um pouco a tese que a gente defende naquele texto que a gente enviou para vocês e que a gente, outro que publicamos em Global Public Health, que é um pouco esse estilo de governança, ou seja, como que uma governança ela é fundamental, independente de você ter a preparação, não é? Você pode ter tudo isso, mas se você tem o que a gente aconteceu aqui, isso faz com que os casos disparem. Você tem essa disparidade inclusive regional. A gente tem já estudos feitos, não sei se foi na USP, o que mostrando que precisamente os estados cujos governadores eram mais alinhados a Bolsonaro, o número de casos e de óbitos era muito maior. Santa Catarina foi um dos que começou a abrir logo. Blumenau abriu shoppings assim, uma loucura, todo mundo criticando, e olha aí como está Santa Catarina hoje, entendeu? Que ao mesmo tempo um dos estados um estado praticamente muito mais rico que a maioria do Nordeste, então que teria todas as condições para controlar melhor. Isso vale também para o Reino Unido, que foi catastrófica a resposta do Boris Johnson, não sei, onde você tem líderes mais, como a gente pode dizer, populistas e mais assim, essa questão tem acontecido. É impressionante como faz uma diferença, independente dos sistemas de saúde e tal. O que, claro, que é interessante em relação aos Estados Unidos e tal, nessas listas sobre a capacidade, a preparação, etc., é como eles já tinham tudo, e como de repente faltou tudo, de equipamento de proteção, absolutamente tudo. Foi uma coisa assim, absolutamente caótico, não? Então, era depois de tanto tempo, tanto dinheiro gasto, não é, nisso, em preparação e tal, onde que foi tudo isso? Enfim, Uma das coisas que vocês comentam que é bem interessante é que o Wuhan, né, a cidade na província lá na China, é a maior produtora de equipamentos de proteção individual como máscaras do mundo, né? É de lá que sai, com certeza, mais de 50% das máscaras do mundo, né? E aí, não sei exatamente quanto, mas sei que é mais da metade. E aí tem essa questão, né? A epidemia começou justamente num lugar que desestabilizou a produção e aí começou a faltar. Então isso também ajudou, né, na propagação do vírus, que também claro. já... E uma outra coisa que a gente tem visto, né, é que em diversos filmes, como Contágio,
enfim, filmes sobre epidemia e pandemia, os Estados Unidos sempre salvam o mundo, né? Quando acontece. E a realidade agora é outra, né? Os Estados Unidos comprou toda, né? Usando o dinheiro enorme que eles têm, compraram pagaram a mais por equipamentos de proteção individual que estavam destinados para a América Latina, compraram todos, aí deixaram outros países sem estoque. E agora a gente está vendo a situação com a vacina também, né? Em que o Reino Unido e os Estados Unidos já compraram todas as doses das vacinas dos indústrias. Claro, aí tem toda a questão de política interna dos Estados Unidos, que tem eleição em novembro e que a bala de prata de Trump é uma vacina. Essa bala de prata que ele está querendo, e por isso que... Mas tem toda a razão. Gente, Andrea está querendo falar, levantou aqui a mãozinha, dá para levantar a mão? Só para complementar, o Manuel perguntou onde que ele confere essa lista. Essa lista está citada no artigo, está citada a lista e o link da John Hopkins, essa Nuclear Initiative. Andrea, por favor. Oi, bom dia a todo mundo, professor, colegas. Se identifiquem, é bom as pessoas se identificarem quando foram falar para assim, a gente vai se conhecendo. Ok, meu nome é Andrea, eu estou no doutorado do PPAS, eu sou jornalista. O meu mestrado foi na UFRJ, na Faculdade de Comunicação, sobre divulgação científica, e agora eu estou no doutorado pelo PPAS. Minha tese, que era sobre a questão da antivacina, toda a disputa de narrativa sobre a questão das vacinas, óbvio que mudou para a questão do coronavírus, onde a disputa de narrativa é muito mais acirrada e global. No meu entender, existem 3 aspectos muito importantes que definem a questão da preparação para o combate à pandemia. Acho que o primeiro de todos, o mais importante, é a questão da definição política dos governos. Então, nós vimos que governos de ultradireita, negacionistas, que desde o começo negaram a pandemia, por isso negaram o isolamento, enfim, todos eles são exatamente os campeões de morte e de infecção. Estados Unidos, Brasil e Índia, né? E depois vem um monte de outros aí. A segunda questão que eu acho que define todo o preparo é a questão da saúde pública, né? Quer dizer, os Estados Unidos não têm nenhuma saúde pública, não existe nada, não existem políticas públicas centralizadas, né? Então, quer dizer, na verdade, crônica de mortes anunciadas, quando a gente vê uma pandemia desse tamanho, uma tempestade perfeita, onde o Trump nega a pandemia, ameaça os governadores e prefeitos democratas, né? Quando eles tentam fazer o isolamento, como em Nova York e outras cidades, e a desestruturação do sistema lá. Quer dizer, a pessoa, para saber se tinha ou não coronavírus, até para o teste rápido, pagava uma centena de dólares, né? Então, isso óbvio que não existe a menor possibilidade disso ter algum tipo de sucesso, né? A terceira questão que eu acho que influencia muito é a questão da educação popular, né? Então, assim, eu estive na China há alguns anos atrás, né? Eu não vou entrar no mérito da questão política. Eu digo assim, existe uma população que tem um nível educacional muito alto, e não é como Cuba, que é uma população muito pequena, 6 milhões de habitantes, é uma população de 1 bilhão de pessoas. Então, mesmo as pessoas mais pobres, elas têm um nível de informação sobre ciência, sobre as questões globais muito alta, e, por outro lado, uma cultura de disciplina oriental que nós, por exemplo, não temos. Então, quando o governo diz vai ter isolamento de 15 dias, há um isolamento de 15 dias.
Eu até discordo daquele texto da semana passada sobre a questão do autoritarismo chinês. Eu acho que aquilo, no meu entender, não tem nada a ver com a situação da China. Nada, nada. O que influenciou ali foi uma disciplina muito grande de uma população, ao mesmo tempo, uma educação, as pessoas... a China, por ter 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão e cacetada de pessoas, eles têm a questão dos vírus e das bactérias de uma forma totalmente introjetadas. Há 10 anos atrás, você andava no metrô e você via muita gente de máscara. Você andava de ônibus, muita gente de máscara nas ruas. Então, assim, já existe uma política governamental incorporada pela sociedade há décadas. Na China, também no Japão, no Vietnã e outros lugares ali na Ásia, de noção sobre essa questão da epidemiologia, uma educação muito grande. Então, acho que isso faz uma diferença muito grande, né? E eu queria ressaltar 2 aspectos sobre a questão popular. Uma é o seguinte: a minha filha, por exemplo, ela participa desde o dia 20 de março, de brigadas populares em favelas no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense, né? Ali, quer dizer, a questão é claro que é muito bom que a população se organize, é muito bom que em Paraisópolis, Morro do Alemão, etc, etc. Mas isso é porque não existe Estado nenhum. Isso é porque não existe educação nenhuma, né? Quer dizer, a coisa mais comum que a minha filha, por exemplo, viu nas favelas, tanto no Rio como tal, são as pessoas contestando o uso de máscara, porque não é possível que um vírus que é tão pequeno que eu não consigo nem ver pode me dominar, pode me matar. Ou seja, ali também há uma tempestade perfeita, né? Onde o prefeito do Rio de Janeiro, os prefeitos da Baixada Fluminense, por exemplo, todos eles negacionistas em relação à pandemia, né? Todos eles desestruturaram a atenção básica, as equipes de saúde da família, todos eles destruíram postos de saúde e tal, e com uma população imensa, né? No Rio de Janeiro há algo em torno de 1 milhão a 1 milhão e 800 mil pessoas que moram em comunidades, quer dizer, sem informações mínimas, básicas. Então, é a tempestade perfeita do desastre, da tragédia, né? E, por último, quer dizer, eu vou ver se eu consigo, eu não sei se interessa, mas eu vou ver se eu consigo, para a minha tese, se interessar para o grupo, para os professores que estão nessa... Uma entrevista com 2 médicas brasileiras que fizeram medicina em Cuba, estão trabalhando em hospitais de campanha e comunidades no Brasil e que conhecem profundamente todo o trabalho que Cuba fez em 27 países, inclusive Itália, França, Canadá, países, digamos assim, do primeiro mundo, certo? Onde participaram essas brigadas médicas cubanas de um esforço de contenção da pandemia. É isso, obrigada. Tá certo, André, muito obrigado. Não, só comentário em relação ao que você disse das comunidades. Você tocou um ponto que eu acho que é importante, não é? Que aquela questão de você, que tem a ver com todas essas questões de ajuda mútua, de solidariedade, etc., que é precisamente elas são mais presentes em contextos como fala o texto paraestatais, não? Ou seja, em contextos onde o Estado é ausente. Essa seria um pouco o dilema dessas alternativas. A gente acha bom esse tipo de atividades de base, esses movimentos de base, mas precisamente estão ligados a uma falta, uma inoperância do Estado, que no caso do Covid foi muito, muito importante. Acho que isso é um elemento que a gente não pode
não pode perder, não é? Ou seja, no ponto de se o Estado funcionasse bem e chegasse até onde tem que chegar, isso ia acontecer, ia ter esses grupos. Eu acho que em países, o caso que eu conheço bem é o de Espanha, tem tido também muitas coisas de solidariedade, porque mesmo que tenha tido uma resposta e tem uma saúde pública que funciona, uma atenção primária, esses grupos sempre mais vulneráveis, moradores de rua, etc., sempre eles ficavam um pouco fora, não? Então tem um pouco essa questão, mas acho que esse tema é muito importante. E outra coisa que você falou, e que aqui alguém, Rafaela, colocou também no chat, não? Ou seja, uma população mais disciplinada, já tinha experiência do H1N1, etc. Tudo isso, todo isso a gente tem que botar na balança. O mesmo que, por exemplo, se fala, por que até agora tem relativamente poucos casos, sobretudo poucos óbitos na África, ligado ao fato de que a população é muito mais jovem que em outros países, sobretudo em países europeus, onde a média da população em Itália, em Espanha, é da mais velha de todo o mundo, não é? Então, como que isso é outro elemento que acho que também é importante da gente colocar. Mas, de fato, países, isso tem a ver com a preparação, tem exemplos de países com poucos recursos que têm dado respostas eficazes à pandemia. O Vietnã, que era lá na Índia, etc. Então, isso é uma questão interessante em relação a toda a dinâmica da saúde global. Bom, gente, quem mais quer perguntar alguma coisa? Fale simplesmente, já que não tem ninguém aqui na lista esperando. Bom, gente, então se não tem ninguém, confesso que fiquei surpresa com esses dados da África. A lógica seria a contrária. Alô? Não entendi. Como assim? Se a população é mais jovem, ela morre menos, então o número de óbitos é menor. Por que ia ser ao contrário, Rafaela? Não seria também subnotificação, professor? Pode ser, mas tem países, eu falei isso na minha fala, como a Uganda, Senegal, Ghana, que eles de fato têm feito um sistema de rastreio bastante efetivo, testando muito mais proporcionalmente que países como o Brasil e que Estados Unidos. Inclusive, Senegal fez uns testes super baratos, de $1 por testagem, etc. São aquela coisa de que em contexto de muita precariedade, não é, as soluções mais criativas aparecem. E aquela questão fundamental de envolvimento comunitário, eu acho que isso é muito importante no desenho, na aplicação. Por exemplo, uma coisa que a Andrea falava, quando ela falava, não, na favela não tem falta comunicação, etc. Entrevistando vários líderes comunitários, entrevistas que tenho feito essa semana passada, o que eles dizem muitas vezes, primeiro, a desinformação vinda do governo. Vocês sabem que tem uma mudança agora, está nas notícias o tempo todo, não é? A classe média, que era a que basicamente alavancou a vitória de Bolsonaro e a base de apoio, foi perdida. Foi perdida por quê? Foi perdida pela questão sanitária, não é? A corporação médica em massa apoiando Bolsonaro, com essa atitude negacionista, etc., tirar ministros médicos, etc., perdeu o apoio e começou a ganhar apoio da população mais pobre por causa do auxílio emergencial. Então, essa população que escuta Bolsonaro. Então, o que esse pessoal, líderes comunitários, falavam para a gente, na Maré, na Rocinha, etc., é que eles estavam fazendo todo um trabalho de informação, inclusive de informação comunitária, que isso é muito importante. Eu falo isso no texto. Ou seja, uma informação na linguagem acessível para essas pessoas, com uso de carro de som, lambe-lambe, uma série de coisas para eles se entenderem. Isso a gente já viu na Índia, no Vietnã, etc. Inclusive, em Vietnã, o uso de cantantes pop famosos que se engajaram nessa campanha de saúde pública, não é? De alguma maneira, a linguagem acessível. E eles diziam, e por outro lado, chega o governo e diz que pode sair na rua. Ou seja, a questão não é só se o vírus é minúsculo e tal. As pessoas sabem, pelo menos nessas favelas, que a gente
é que simplesmente você tem do outro lado todo o negacionismo do governo, de prefeitos, da Baixada Fluminense e tal, que dificultam um pouco essa tarefa, eu acho. Essa é uma questão que acho fundamental nesse sentido da informação. Tá aqui gente escrevendo, gente, quem quiser pode falar, não tem muita gente falando, tem aqui Manuel que disse, a fala da Andrea me remeteu aos prefeitos de São Gonçalo e Duque de Caxias, os dois negacionistas que na hora da necessidade recorreram a hospitais privados da zona sul do Rio e de Niterói, sabe? Largando a população à própria sorte. Dois municípios muito importantes e populosos, e São Gonçalo ainda teve a estreia do hospital de campanha. Aqui em Niterói foi muito comum carro de som pela prefeitura, além de distribuição de máscaras e de um lockdown bem restrito, com multa inclusive. São Gonçalo é diferente de Caxias, o hospital de campanha era SS, Secretaria Estadual de Saúde. Exato, é isso. Aí mostra um pouco a importância das políticas, independente dos recursos. Claro, todo mundo cita o exemplo, por exemplo, de Nova Zelândia. Nova Zelândia é um país rico, com uma população muito pequena, etc. Mas a gente tem também essas soluções em outros municípios. A Paraisópolis, melhores resultados de contenção que o próprio município de São Paulo. Ontem eu entrevistei um líder comunitário, Dona Marta, que me disse que tem 2 óbitos, todo mundo sai só de máscara na rua. Teve uma conscientização enorme desde o princípio. Então, não tem necessariamente com recursos, muitas vezes. Alguém mais quer falar alguma coisa? Bom, gente, então, aqui tem outra pessoa, a última pergunta que aparece aqui, Beatriz. Ao ler os artigos, percebi um incômodo inicial meu com a contestação de lockdown, já que vão fazer 6 meses em casa, mas é fundamental sairmos da postura de ninguém estar respeitando. Vejo muitos antropólogos batendo na mesma tecla. Eu acho que é fundamental que essas pessoas falam, e esse artigo que eu mencionei, André Dutou, ele fala precisamente essa questão de que lockdowns, eu vou ver se consigo enviar para vocês o link desse artigo que eu mencionei agora. Vou colocar aqui no link. Ele disse que o debate ele tem que ir para além desse negócio de a favor ou contra lockdown. É o argumento dele. O debate tem que ser muito mais que tipo de lockdowns se fazem específicos, não indiscriminados, uma série de questões. Estou vendo se consigo ver esse artigo que eu menciono sobre a África, onde ele fala precisamente que acho muito interessante, que não é de ser a favor ou contra lockdown. Vou colocar aqui no chat. Pronto. Está aqui no chat, quem quiser pode copiar e pode ler, que eu achei bastante interessante. Claro, uma coisa importante, por isso eu acho, e nesse texto que eu escrevi, todo que eu escrevi sobre a Covid até agora, sempre vem insistindo essa ideia de que, de alguma maneira, o que mostra a pandemia é de que não existem soluções globais aplicadas de maneira uniforme, não é? Cada país tem um contexto totalmente diferente. Eu acho que um argumento que, ao mesmo tempo, os argumentos desses autores, por exemplo, o argumento do Patel e do Kash, que eles dizem que em países como a Índia, lockdowns podem ser contraproducentes. Por exemplo, vi outra matéria de outros caras falando que o número de mortos de pacientes de câncer que estão sem receber tratamento na Índia supera muito o número já de mortos pela Covid, ou seja, tem uma série de argumentos. Eu acho que isso é uma discussão interessante e que mostra que tem que ser feita nos contextos singulares, porque aqui a gente tem o contrário, aqui a gente tem o governo precisamente falando isso, contra lockdown, etc., Bolsonaro, a economia, essa falsa dicotomia, não é? Entre economia e saúde, que se ha visto que é totalmente errada. A Suécia, a Laura Carvalho que fala isso, que ela tem escrito recentemente um livro sobre a economia no coronavírus. Ela disse precisamente, dá o exemplo da Suécia, diz a Suécia é a que se negou a estabelecer lockdowns, abriu, deixou a economia fluir, e a queda do PIB é comparável a dos países lindantes, como a Dinamarca, a Noruega, que fizeram lockdowns radicais.
Isso é uma coisa que eu acho que é importante e que a gente vê aqui. Outro dia tinha uma matéria no Estadão que mostrava que 80% de donos de restaurantes e bares na cidade de São Paulo falam que a receita média é 10% que era no início da pandemia. Então, não adianta dizer, sai, o presidente dizer, sai na rua, toque na vida para frente, que as pessoas não vão ao restaurante, têm medo de se contaminar e não têm dinheiro pela crise. Mário quer fazer um comentário. Mário, por favor, fala, claro. Ortega, enfim, essa discussão é muito importante, porque enfim, não assisti a primeira parte, a apresentação sua e tal, e só assisti os comentários a seguir, né? Porque eu até li essa semana no jornal um jornalista dizendo que se criou, que tem a ver com os artigos que você recomendou, se criou uma oposição, digamos, pretensamente ideológica, completamente, enfim, ela paralisante de um ponto de vista, né? E de certa maneira, impeditiva de decisões de políticas públicas, né? Como se lockdown fosse da esquerda e reabertura fosse da direita, e que tem impacto, por exemplo, agora na discussão que a gente está tendo, completamente torta, mas e transversa, sobre, aqui no Rio de Janeiro, sobre a reabertura das escolas e o uso da praia, né? São duas... eu até anteontem, aliás, um jornalista do Globo quis me entrevistar, comentar um pouco sobre isso. Eu falei, olha só, sinceramente, eu não você precisava entrevistar no caso das praias, um urbanista, tá certo? Né? Alguém que estuda como que a cidade se desenvolve, né? Meu olhar é do ponto de vista da saúde pública, normal. Quer dizer, esse é meu lugar de fala, vamos dizer assim, né? Então, eu até estudo relações da cidade, etc. Enfim, mas o máximo que eu posso dizer é que, obviamente, terá um impacto sobre o transporte coletivo. Agora, esse hábito de dividir praia, entendeu? Fazer cercadinhos, que a Europa faz e que as praias são privatizadas e são morrites, o diabo a quatro, a gente não tem aqui. Agora, que as praias são privatizadas de outra maneira, através dos barraqueiros. E você vai atribuir a eles o controle que eles já têm, tá certo? Barraqueiros mais milícia é o que comanda o comércio ambulante na praia. Então, você vai dar a eles o instrumento digamos, de aumentar o controle sobre a praia. E o problema não é, portanto, de saúde pública, nesse ponto de vista. Então, esses elementos que você colocou e que estão nos artigos sobre lockdown, né, tem mais ou menos a mesma natureza, tá certo? Ou seja, acho que digamos, o fato de ter se exacerbado essa dicotomia ideológica, né, completamente falsa. E, de certa maneira, a gente... É como a máscara, Mário. Máscara, uso ou não uso da máscara é a mesma dicotomia. Mas o caso da máscara é um elemento diferente, porque enfim, claro, também a máscara, vacina, tudo isso tem esses elementos, mas elas têm elementos de natureza, digamos, de base científica que foram sendo desenvolvidos, né? A proteção e tal. O rejeitar a máscara tem uma natureza um pouquinho, eu acho, um pouco diferente desse ponto de vista, né? E está aí a situação da Nova Zelândia, entendeu? A pandemia voltou, eles vão fechar um pouco, então, como você disse, é um país pequeno, muito dinheiro, tal. Então, o que precisamos aqui, é o que eu insisto, né? É o que nós não temos, né? Para sair digamos, desse impasse, que é
liderança sanitária, coordenação, articulação. O nosso problema não é ficar discutindo lockdown no lockdown. Tá certo? Do meu ponto de vista, essa discussão está completamente superada, né? Ainda que ela existe em alguns lugares, tá certo? Né? Mal posta. Sei lá, uma discussão sobre o sul da Bahia, tá certo? Né? Você mandou fechar todas as cidades, que não tem caso nenhum, porque tem isso e tal. Quer dizer, os prefeitos e o governador estão com elementos equivocados de diagnóstico, né, de análise, e, portanto, estão fazendo políticas públicas que não necessariamente ajudam a superar o problema que a gente tem. É isso que eu estou querendo dizer, né? Então, essa é um pouco, eu acho que a contribuição que a gente pode dar a partir de agora em relação a essa questão, certo? É trazer elementos, né, que superem essa falsa dicotomia, essa como você falou. Mas eu acho que, enfim, essa polarização, como se discutir a estatística fosse um problema da chamada esquerda, né, e mortes, etc., etc., e discutir recuperação fosse da direita. Isso é uma maluquice completa, total, né? E eu sei que é difícil, às vezes, passar essa mensagem, porque você tem uma exacerbação nas redes sociais, etc., entendeu? Todo mundo fazendo propaganda para si mesmo, porque, obviamente, ninguém convence ninguém disso, né? Mas quase que uma expressão, eu não sou especialista nisso, é uma afirmação da sua virilidade, da sua ideologia, da sua sei lá o quê. Mas, então, isso é muito difícil, porque, obviamente, a gente tem problemas gigantescos, tem um maluco ali, entendeu? Tudo isso é tudo verdade. Então, ter esse distanciamento analítico, né, que é o que a gente faz, né? Somos pesquisadores, às vezes é difícil, mas eu acho que esses artigos ajudam muito a entender esse elemento. Desculpa, foi maior do que ótimo, eu pensava, Mário. mas só para... Não, maravilha, excelente. Eu acho que você tem toda a razão. E, por exemplo, o artigo de Patel é a única pessoa que está falando precisamente, criticando esses lockdowns indiscriminados na Índia. Pô, ele é um cara super comprometido, qualquer coisa menos a presidente que deseja de direita, não? E você e eu adoramos ele, entendeu? Por isso. E ele é um cara que, desde o início da pandemia, tem estado apesar de ser professor agora em Harvard, desde o início da pandemia tem estado na Índia o tempo todo e tem publicado muito sobre a situação da Índia. Eu acho que essa questão, quando se politiza, é terrível. É como meus amigos americanos, você deve saber disso, que também virou uma coisa assim. Republicano não usa máscara, democrata usa. Ou seja, é uma coisa absolutamente ridícula. Ridículo, faz o menor sentido. Então, essa é uma questão... É uma situação que somente leva à polarização e que, do ponto de vista de saúde pública e de contenção da pandemia, é a pior possível. O mesmo que você fala em relação à economia. Parece que, de novo, aquela coisa, não é? Que se preocupa pela economia, é aquele cara ligado ao mercado, etc., e os outros. Isso é fundamental. Por isso que esses textos tentam desmontar um pouco essa questão, essa dicotomia. Não, bom, gente, só para completar uma coisa, por exemplo, essa enfim, eu terminei me metendo nessa discussão sem entender muito, mas o problema, a primeira coisa que o prefeito fez aqui foi autorizar, uma das primeiras coisas, autorizar os ambulantes, tá certo? Né? Que é, no Rio de Janeiro, um problema importante, né? As pessoas, enfim, não tem como fazer distanciamento social, chamamos de isolamento. Acho que a mudança para distanciamento é positiva, porque, obviamente, não se trata de isolamento, né? E essas pessoas não têm outra fonte de renda. Então, em vez de se discutir alternativas, como eles foram criando, o exemplo enfim, de comunidades, favelas, foram criando delivery, isso, aquilo outro. Você tem casos do cara que reinventou o negócio dele, né? A prefeitura foi fazer o mesmo, quer dizer, o mesmo de sempre, né? Autorizou os caras a ir para a rua, só que acontece o seguinte, não tinha ninguém na rua, tá certo? Então, não resolveu o problema,
né? Claro, então você, como se a volta dos ambulantes para a rua resolvesse o problema dos ambulantes. Não resolveu, e continua, obviamente, né? Você tem o centro da cidade continua meio vazio, porque os escritórios continuam. Então, o restaurante que você descia para comer não pode descer porque o restaurante está fechado e os poucos que estão indo lá. Então, assim, o problema, em vez de você discutir a natureza do problema e encontrar opções de política pública, ou econômica, ou que seja, mas políticas que possam resolver o problema, você adota as mesmas alternativas que você tinha antes da pandemia, sem considerar o impacto que a pandemia produziu e vem produzindo na dinâmica da cidade, do comércio e da economia, né? Então, eu tendo zero de ambulante, exceto ser contra, tá certo? Mas, como pessoa, né? Mas eu, obviamente, não entendo disso. Mas claramente, isso vale para tudo. Quer dizer, esse mesmo raciocínio, a praia é a mesma coisa, né? Então, você reabre a praia e aí primeiro reabriu os quiosques. O que aconteceu? Aglomeração em torno dos quiosques. Entendeu? Óbvio, enfim, é tão claro isso. Agora, como é que você cria uma discussão de política pública que faça diferente, tá certo? E que, ao mesmo tempo, tenha resultado econômico, de renda para as pessoas, enfim, esse tipo de coisa? A gente está... O único cara que eu acho que está fazendo isso de forma, no caso da cidade, é o Fajardo, o Washington Fajardo, que é um urbanista, arquiteto urbanista. Eu adoro as crônicas dele, porque ele busca exatamente olhar desse ponto de vista. Como é que a cidade pode incorporar práticas e políticas dentro deste quadro que seja... enfim, um negócio das escolas é isso. Tudo ao contrário, tá certo? É o que a gente está fazendo aqui. Então, esse é o meu quando eu tenho oportunidade de falar, trazendo esse aspecto que eu acho que você trouxe pela literatura, né? Algumas dessas coisas eu nem tinha lido, acho que pode nos ajudar, né? Legal. Claro, era isso, exatamente. Obrigado, Mário. Excelente.